Me formei em 99 no ensino médio, tentando psicologia pela Federal, Salvador, e não consegui. E o sonho foi adiado, porque logo depois eu me casei e tive um problema de saúde, do qual eu tive que me submeter a algumas cirurgias, e fui empurrando. Eu não tinha perspectiva assim, de ingressar em uma faculdade mais, porque eu já tinha começado a trabalhar numa empresa, e aí então eu acabei deixando os sonhos de lado. E aí um determinado período da minha vida, quando eu encontrei com alguns amigos que comportava tal, e eles tinham sonhos também, e aí foi nesse período que reacendeu em mim esse desejo de cursar uma faculdade, de entrar novamente, né, nesse objetivo, e aí eu decidi cursar odontologia. Quando eu saí de casa, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria sair da condição onde eu morava, porque a gente passou muito tempo morando em barracos, na rua, calçadas, enfim. E aí eu fui comportar, porque era a única coisa que eu tinha na minha frente, comportagem. E aí, dando uma oferta, um senhorzinho, quando eu entrei na casa, o senhorzinho estava em pé e a esposa dele estava tentando procurar alguma coisa na perna. Aí eu perguntei o que ele estava procurando, o que ela estava procurando. Aí ela disse que estava procurando o nervo ciático dele, porque ele estava com hernia de disco, e o médico falou que tinha que fazer uma massagem para aliviar a dor. E aí eu falei, ah tá, o nervo ciático é aqui. Aí ele, ai meu Deus, é aí mesmo, é verdade, faz sentido, você pegou bem em cima do local. Aí ele olhou pra mim e falou, você faz fisioterapia? Eu não sabia o que era fisioterapia. Sempre foi um sonho meu, porque assim, a minha família, a gente não veio nessa cultura assim de estudos, né? Meus pais são analfabetos e foi através da minha irmã. Minha irmã, ela deu a volta por cima e ela começou a fazer o curso de pedagogia e foi minha inspiração. Então, eu pensei, né, se ela conseguiu, eu também posso conseguir também fazer um curso. Eu nunca imaginei estar estudando aqui, nessa faculdade, tão longe de casa, tão longe da minha realidade. E quando eu cheguei aqui, no primeiro dia de aula, Deus ele me mostrou que era exatamente aqui, o lugar que Ele queria que eu estivesse. Foi o momento que eu me apaixonei por gastronomia. Foi quando eu cheguei aqui no curso e comecei a cursar. Minha mãe não acreditava que eu ia vir pra cá, porque eu nunca saí de perto dela, nem pra ir dormir na casa da minha avó. Ela falou, quando eu passei, eu disse, se essa bolsa der certo, todos os documentos, eu vou. Ela disse, não tem condição de tudo, porque não vai ter como a gente te manter lá. Eu disse, eu vou. E eu vim pra cá com R$45 no bolso e com a passagem. Já tinha uma colega, que era a Raab, os pais dela tinham alugado a casa. Aí quando eu cheguei, ele falou, olha, a gente colocou tudo, internet, compramos algumas coisas e quando você tiver a condição, você pode fazer o retorno desse dinheiro para ela, quando você tiver. Eu disse, ok. Eu realmente, eu não acreditava no meu potencial, porque no contexto que nós somos criados, nós crescemos, eu e meus irmãos, pelo meu pai ser mecânico, foi isso que ele nos ensinou. A ser mecânicos, né, a consertar motores, essas coisas. Meu pai, ele não teve a oportunidade de estudar, mas ele sempre motivou a gente muito a estudar. Ele estudou até a 4ª série e ele disse que ele queria que a gente se formasse. Ele trabalha com extrativismo e ele não tem tanta recursos, né, para bancar a gente para tão longe. E foi então que em 2019 eu conheci a comportagem, né, que abriu as portas para mim, onde eu conheci a faculdade adventista e através da comportagem eu consegui arcar com tudo nos meus estudos. Eu não sabia como eu ia crescer aqui, quantas oportunidades eu ia ter. Quando eu cheguei aqui, eu vim praticamente do ensino médio, fiz só 1 ano na Federal, depois vim para cá. E eu acho que eu vim bem novinha ainda, tinha 19 anos e eu não tinha muitos conhecimentos, não era muito envolvida em pesquisa. E aqui na faculdade eu tive a oportunidade de fundar a primeira liga do curso de nutrição, que foi a Alanca. Você tem que abrir mão de muitas coisas, né, para você ser estudante. Então muitas pessoas elas começam o curso e não terminam porque é algo muito difícil. É algo que você tem que ser disciplinado, é algo que você tem que ter compromisso. Mas assim, tudo se torna mais leve quando você confia em Deus. O papel de Deus foi fundamental. Sem Ele, eu não sou nada. Desde sempre, meu pai nos ensinou a acreditar em Deus e a confiar em Deus.
E de algum modo eu sabia que ele existia e eu sabia que ele estava com a gente. Só que sentir, se for bem sincera, eu não sentia. Não sentia. Porque eu ficava me perguntando, né? Por que essas coisas aconteciam com a gente, né? E Deus está olhando por nós, está nos protegendo, está cuidando, mas por que está acontecendo tudo isso? Aqui eu consegui entender que Deus, ele não ia aparecer para mim, personificado, me pegar no colo, me dar um abraço, fazer a minha comida, sarar as minhas feridas. Ele não ia fazer isso, mas ele mandava pessoas o tempo todo. Aconteceu de eu olhar muitas vezes para onde não tem saída e eu só ver milagres. Porque eu estive aqui, quando eu voltei vendendo mel, eu não tinha tempo. Eu pensei, não, mas como é que eu vou vender? Eu assumi no cartão uma dívida de 12 mil na faculdade, na instituição. E fui atrás vendendo mel em Capoeiro Sul, aqui durante o semestre eu consegui. Esse processo de trabalho, esse processo assim, é um processo, apesar de ser desgastante fisicamente, mas é prazeroso você estar em contato com as pessoas, você estar correndo atrás do seu objetivo, correndo atrás dos seus sonhos, mas eu acredito que a pior parte de estudar fora é ficar longe da família. E quando a gente está longe, o que a gente mais quer é que eles estejam bem. Então, durante esse período, o maior papel que Deus fez na minha vida foi cuidar deles. A maior dificuldade que eu encontrei foi o meu pai ter ficado doente. Ele ficou um mês na UTI e a gente ficou muito mal, eu e a minha irmã, porque a gente estava tão longe, não sabendo fazer nada, além de orar, né? Não podendo fazer nada. Eu acho que apesar de tudo, deles nunca conseguirem, posso te ajudar. Mas eles sempre acreditaram muito no meu potencial, não me prenderam, não deixavam voar. Minha mãe não acreditava que eu ia vir, mas ela disse, pode ir, meu pai disse, pode ir. E eles estão ali, cada dia que eu penso, não vou conseguir, não vou continuar, meu pai disse, se você já chegou até aqui, você vai sim. E apesar de tudo, hoje na faculdade eles não conseguiram me manter esses 4 anos. Mas meus pais são pessoas que acreditam muito na educação. Então, se hoje eu cheguei até aqui, é porque além de eu ter acreditado em mim, Deus acreditou em mim e minha família também acreditou em mim. Tem uma música de Estevão Queiroga que ele fala que durante o caminho mais importa o durante, e a caminhada fabricou um novo eu, né? Então eu acredito que durante essa caminhada aí eu me tornei uma outra pessoa totalmente diferente. Eu fiz planos, né? De voltar com os jovens que a gente está aqui, somos 8. A gente tem um projeto que se chama Induma, que é o Instituto de Desenvolvimento Humano para o Marajó. Então a gente quer muito criar esse projeto para que a gente trabalhe lá, cuidando da população, motivando. Tenho vontade muito de viajar, conhecer lugares, fazer experiências, fazer repertório, né? Com a gastronomia, mas eu tenho onde pousar, eu tenho para onde voltar. E eu vejo que eu preciso fazer mais pelas pessoas do que elas fazem por mim. E na minha profissão eu tenho certeza absoluta que Deus vai usar minhas mãos para abençoar pessoas, independente do que eles forem, do que eles fizeram ou deixaram de fazer.